Amém. Obrigado, Pereira. Queridos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês um tema que tem tudo a ver com esse momento nosso que nós estamos vivendo. O título da minha mensagem hoje é Batalha Invisível. Batalha Invisível. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Judas. Livro de Judas, para quem não conhece, você vai para Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia, e volta uma página. É um livro bem pequeno, mas, como toda a Bíblia, um livro maravilhoso. E eu quero ler com vocês aqui o versículo de número 3, da salvação que compartilhamos. Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiadas aos santos. Presta bastante atenção nessa insistência. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai, obrigado pela Tua palavra. Palavra essa que é o nosso alimento, nosso alento, nossa esperança, nossa riqueza, nosso maior tesouro. Nada se compara a ela, Senhor. Passará o céu e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Obrigado por esse tesouro bendito deixado para nós nesse livro sagrado. Obrigado. Te agradecemos de todo o nosso coração. E agora, Senhor, eu te peço, abençoe a sua igreja, abençoe cada alma, cada vida que está participando desse momento conosco e fala aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, ilumina-nos na Tua palavra. Tu és aquele, como Felipe Pereira acabou de orar, citando o texto de João, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se o Senhor não intervir e não trabalhar em nós, esse livro será mais um livro. Mas quando o Senhor trabalha em nós, quando o Senhor nos atrai, abre os olhos do nosso coração, simplesmente esse livro recebe a relevância que de fato tem, porque a Tua palavra ela é eterna, assim como o Senhor é eterno. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre todos. Amém. Amém? Batalha invisível. Guerra invisível. Interessante. Mesmo com tudo isso que tem nos acontecido nesses dias, mesmo com tantas opiniões adversas, mesmo com a nossa compreensão de mundo, esse é um assunto muito relevante para nós agora e é muito relevante para nós o tempo todo. Porque o que estamos vivendo no mundo nesses dias é uma guerra. Não uma guerra bélica, nem uma guerra biológica, nem uma guerra gerada por terroristas, grupos religiosos, mas é uma guerra invisível que nasceu de um vírus. Olha que interessante. É uma guerra sutil, mas também para os pobres e desfalecidos. O risco e o perigo também é iminente. É uma guerra diferente de todas as outras. Uma guerra pela qual batalhamos contra um inimigo invisível. Olha que interessante. Ele é invisível. Nós não o vemos, nós não ouvimos ele chegando até nós,
nós não percebemos praticamente nada dele, porque tamanha é a sutileza desse inimigo. Não sentimos os impactos das bombas, das balas, dos barulhos. Olha que interessante. Na história da humanidade, sempre as guerras elas foram, eu diria, evoluindo. Muitas vezes no vilarejo antigo, enquanto as pessoas viviam sua vida campesina, de repente eles ouviam de longe o andar de muitos cavalos, e ali já era o sinal de que inimigos estavam sitiando aquele lugar. Mais recentemente, no início do século passado, alguns aviões, algumas bombas. Recentemente, em alguns lugares, as guerras civis, como acontece em alguns países até hoje. Nesse caso, a gente não ouve nada, não escuta nada, não percebe nada. Só sentimos de fato o golpe depois que ele já foi dado. Depois que a pessoa está contaminada. Alguns, graças a Deus, superarão. Outros sentirão um pouco mal e outros possivelmente podem vir a não resistir. Mas é um inimigo. E quando eu refletia sobre esse momento e pensava sobre isso, eu me lembrei muito do nosso arqui-inimigo. Sim. Porque de uma forma bem parecida, também nós não o vemos, nós não o ouvimos, nem percebemos muitas vezes a sua existência, ou temos uma leve impressão de que ele não existe. Mas quando de fato esse arqui-inimigo captura alguém, colocando nessa pessoa suas algemas destruidoras e aniquiladoras e devastadoras, somente Deus pode livrar essa alma desses grilhões e dessas prisões. Nós não o vemos, mas vemos o que ele faz com aqueles que ele escraviza. Se estamos numa guerra, numa batalha, seja o inimigo de Deus ou mesmo um inimigo que é um vírus, precisamos o quê? Aprender a lutar. Essa é a questão. Essa é a questão. E uma coisa que me fascina nas páginas da Bíblia, e aqui é uma coisa que eu sempre ensino aos meus amados irmãos e irmãs da nossa igreja local, aos alunos que eu tenho o privilégio de ali passar alguma coisa para eles, eu falo o seguinte, que a igreja local, ela é um quartel-general, ela é o QG de Jesus. Jesus, além de ser o rei, será. Ele é soberano, ele é Senhor. Nós somos apenas meros cabos que militamos nessa batalha. Mas por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente tem uma impressão de que a igreja é um grande hospital, uma grande creche, um grande berçário. E todo mundo ali vem para a igreja e de repente a ideia que temos é que ela é um grande berçário, é uma grande escola, no sentido primária, uma creche. E não é, querido. Eu diria, a igreja é um QG. E a igreja também não é um hospital. Muitas vezes a gente tem aquela ideia, eu estou ferido hoje, eu me feri semana que vem, eu tenho um hospital, eu vou me ferir depois, porque eu tenho um grande hospital, eu tenho um doutor chamado Dr. Emanuel. Mas na realidade, irmãos, a igreja não é um hospital. Talvez você que me assiste hoje, me escuta, está pensando nisso, porque talvez você aprendeu isso. Nesse QG, tem tudo o que você precisa para vencer a vida. Tem um hospital também. Mas ele não é um hospital, é um quartel. Pode ver que o Novo Testamento deixa bem claro essa questão. O Novo Testamento deixa muito clara as palavras paulinas, são palavras fortes, onde geralmente Paulo fala sobre militância, sobre discipulado, sobre batalhar, sobre ser soldado, sobre se arregimentar, nos compara a soldados de Deus, temos uma armadura, ou seja, notem, é muito lindo tudo isso, porque de fato a gente vê que a Bíblia nos ensina, do começo ao final, desde o pai da fé, que é Abraão, o quê? Que eles estavam prontos para batalhar.
Agora, é claro, eles não eram um grupo lunático de pessoas que saíam guerreando e matando todos em nome de Deus. É óbvio que não. Então, pense nisso. Você foi chamado, eu fui chamado para participar desse QG divino, desse quartel-general. E nesse QG divino, eu e você precisamos saber o quê? Lutar. Lutar e vencer. Vencer e, se preciso for, lutar. Estou falando isso porque hoje eu quero usar alguns textos sagrados que a Bíblia nos ensina para que a gente lute a nossa luta e vença essa batalha. E eu quero, além de usar os textos divinos, pedir emprestado de uma compreensão de um grande general para que eu e você possamos, assim, didaticamente, compreender que estamos numa batalha. Olha que interessante. A gente está numa batalha. Enquanto a gente viver, a gente está numa batalha. É uma batalha na nossa vida pessoal, é uma batalha com relação aos nossos estudos, é uma batalha com relação à nossa profissão. Pode ver, é uma batalha. E talvez você diga, poxa, pastor, agora você acabou comigo. Eu achei que a vida era um grande playground. Não, não é. Eu achei, pastor, que a vida era um grande reality show. Não é. É isso que as pessoas querem que você pense. As pessoas querem isso mesmo, de mim e de você, que a gente viva uma vida, eu diria, de ilusão. Não, irmãos, a vida não é essa vida colorida, ela é preto e branco, ela é nua e crua, é uma vida de escolhas, mas é uma vida feliz, é uma vida de possibilidades, é uma vida de conquistas e realizações, mas é uma vida de batalha diária. Pode ver, a sua saúde, a minha saúde, a nossa higiene é uma batalha diária. A gente precisa, de fato, ter essa compreensão de que estamos batalhando. A gente batalha nos negócios, a gente batalha no esporte, a gente batalha para ter saúde, a gente batalha. Então eu quero falar um pouco sobre você, sobre essa batalha. E aqui o texto que acabamos de ler, de Judas, ele queria muito escrever para a igreja que ele pastoreava sobre a salvação, sobre essa doutrina. Mas de repente ele pega e muda de propósito, porque agora um novo propósito realmente Deus estava dando a ele. Qual é o novo propósito que Deus queria que ele trabalhasse? Que batalhem pela fé. Para que eles batalhassem pela fé. Dando uma ideia de militância, dando uma ideia de guerra, de posicionamento. Porque é uma batalha espiritual, é uma batalha que acontece no mundo metafísico, ou seja, na parte invisível. Naquilo que você não vê, naquilo que você não cheira, não sente. Por quê? Porque é real, mas não vemos. E aí então ele chama essa atenção. E aí ele escreve essa carta. E com apenas 25 versículos, ele resolve um problema fantástico. Recomendo a leitura desse livro, do livro de Judas, da Epístola de Judas, todos vocês. Mas eu quero falar sobre essa batalha. Convido você também a abrir em outras passagens da Bíblia, que eu quero mostrar para você esse outro lado, que é o lado dessa grande batalha. Vamos lá. Quero ler agora Efésios 6, 12, que fala sobre essa batalha. Pois a nossa luta, notem, olha aqui Paulo mais uma vez escrevendo, pois a nossa luta não é o nosso playground, não é o nosso reality show gospel, espirituoso, sensacionalista, é a luta do dia a dia, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestiais. É uma batalha invisível, ela é real. Olha que interessante.
Estamos vivendo dias agora do Covid-19, do coronavírus. É invisível. É invisível. Precisamos aprender a lutar com cada situação. Outro texto que eu quero deixar para vocês é 2 Coríntios 10. Também é um outro texto que fala sobre isso. Versículo 3 e versículos 4 e 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Notem de novo, lutamos. Vivemos como homens, mas a nossa luta tem dimensões espirituais. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Perceba como Paulo vai construindo a ideia dele de batalha, de arregimentação, ou seja, nós temos tudo o que precisarmos para vencermos, inclusive destruirmos o quê? Fortalezas. Só que agora Paulo continua dizendo, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, as armas nos foram dadas. Estamos numa batalha. Então, em primeiro lugar, como batalharmos? Como lutarmos? Eu quero dizer aqui o que Paulo disse para Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,6. 1 Timóteo 4,6, Paulo, recomendando ao seu discípulo, ao seu companheiro, 4,6, ele deu uma instrução muito importante a ele, falando para que ele, 4,16, aliás, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A primeira recomendação de Paulo aqui é: conhece-te a ti mesmo, atente para a sua vida. Ou seja, seja alguém que realmente tenha a habilidade de saber o que você é, quem você é, o que você faz, porque tudo isso é imprescindível, tudo isso é fundamental na nossa vida. Em gestão estratégica, a gente aprende muito, quando a gente estuda um pouco sobre isso, sobre que nós devemos saber a nossa força, e as oportunidades, as nossas fraquezas e as nossas adversidades. A gente tem que saber em que campo a gente está, como a gente vai lutar. Por quê? Porque muitas vezes, amados irmãos e irmãs, a gente quer batalhar a batalha de Deus, mas em primeiro lugar a gente não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, e de uma forma direta e imediata a derrota é inevitável. Por exemplo, como agora está acontecendo diante desse vírus. A imprudência, a insensatez é um fator determinante. Por quê? O que somos diante de um simples vírus? Talvez você diga, eu peguei esse vírus e não senti nada. Foi a sensação de um leve resfriado. Parabéns. Que Deus continue te dando imunidade. Mas quem me garante que nas próximas ocasiões será assim? Quem me garante? Por que se deixar vulnerável? O que de fato somos? O que de fato somos? Essa ideia do super-homem americana, esquece. A gente sabe que nós não somos. E aqui fica uma recomendação, inclusive, aos irmãos, que muitas vezes, em nome de Deus, decretam fé estúpida. Porque, irmãos, o que somos? Ou pensamos que ao se convertermos, nos tornamos seres humanos melhores e supernaturais. Não, amados. Somos seres humanos iguais a qualquer um. O que nos distingue aqui e agora, fizemos uma escolha de fé. Se não fosse assim, a história mostraria coisas diferentes. Por exemplo, com aqueles nossos irmãos que, diante dos imperadores romanos, foram lançados aonde? Diante de um espetáculo público, pela corte romana e
pelos romanos nas arenas, nos coliseus. Queridos irmãos, somos seres humanos de carne e osso, limitados. Quem somos? O que somos? Se queremos lutar e vencer, precisamos saber quem somos. Nossos pontos altos, nossa capacidade, nossa envergadura, mas também precisamos saber das nossas limitações. Estamos em uma batalha invisível. Uma batalha invisível contra o diabo, mas uma batalha invisível também contra um vírus. E como eu disse há pouco, essa batalha ela pode ser aplicada em muitas áreas da nossa vida. Pode ver. Você está numa batalha no mundo corporativo, está numa batalha na questão política, ideológica, está numa batalha na questão da educação. Por isso que a gente está vivendo e vive. Agora, não faça dessa batalha um palco de guerra constante, como se tudo fosse inimigos. Não, tenha discernimento. A disputa, aquela disputa saudável no esporte, ela é legítima. A disputa saudável no mercado de trabalho, ela é legítima. A disputa pela melhor performance, isso tudo é legítimo e que vençam sempre os melhores e os mais competentes. No entanto, como eu dizia há pouco, a minha primeira base é conhecer a si mesmo e a minha segunda base é conhecer o nosso oponente. É por isso que a Bíblia vai pincelar muitas coisas sobre o inimigo. É simples. Quem ele é, o que ele faz, como ele trabalha, como ele nos assedia, como ele tenta nos capturar. É óbvio. A Bíblia dá menções claras da sua maneira de trabalhar, o seu estratagema, é muito claro. E aqui, sobre essa outra guerra invisível, Covid-19. Precisamos conhecê-lo. Precisamos sentar com ele e falar, eu quero tomar um café com você? Claro que não. Tolice. Precisamos ir nos lugares perigosos e falar, poxa vida, que legal, eu queria conhecer algumas pessoas aqui contaminadas. É óbvio que não. Não tentarás o Senhor teu Deus. A gente não precisa tomar um café com o diabo para conhecer o diabo. E a gente também não precisa se aproximar desse mal para saber que ele existe. Basta ver o que ele está fazendo no mundo afora. Então, conhecer a si mesmo e conhecer o seu oponente é fundamental. E Judas, aqui nessa carta, ele estava escrevendo para que batalhasse, porque agora ele sabia quem ele era, quem ele temia, o que Deus esperava para a sua igreja e os inimigos que estavam ali cirandeando na sua comunidade local. Ou seja, isso acontece o tempo todo com a nossa vida. E agora eu quero pegar aqui emprestado uma frase de um general extraordinário que fez história pelos seus escritos, fez história pelos seus dizerem. Um general que escreveu aos seus príncipes no século IV a.C. Me refiro a Sun Tzu. Ele foi singular e durante muitas dinastias, o Império Chinês, ele conseguiu muito êxito nas suas expansões e conquistas por causa dessa instrumentalidade. Depois, recentemente, alguns séculos atrás, esses escritos passaram a ser compartilhados entre muitas culturas e povos. Então fica aqui uma lição de casa muito agradável para você aprender um pouco sobre a arte de guerrear. Sun Tzu, a arte da guerra. E é tão interessante esse general que ele, quando ele começou a passar os seus princípios aos seus príncipes, ele inclusive pegou as concubinas daqueles príncipes e ele, de mulheres meigas e doces, ele transformou elas literalmente em guerreiras. Concubinas que colocavam-se no palácio e próximo ao rei, realizando ali combates, deslocamentos de tropas e uma proteção de primeira linha aos reis. Olha que fantástico. Aquelas ideias, né, das mulheres Shaolins que a gente vê nos filmes, etc. e tal, nasce assim, nasce dessa história, nasce desse líder. Há um historiador que comenta que, em certa ocasião, enquanto ele falava ao rei, e ele dava instruções às suas concubinas,
elas ali todas meigas e delicadas, elas não seguiam instrução nenhuma. E de repente, Sun Tzu então chega e decapita a principal daquelas concubinas. E na hora que elas viram, a principal sendo morta, e na próxima instrução dele, todas as demais já fizeram todos os exercícios, aquela atitude meiga, dócil, etc, etc e tal. Foram embora porque agora elas precisavam viver. Eu sei que é muito cruel, eu sei que é muito forte essa citação, mas foi assim que ele estabeleceu os seus ensinos e ele passou para aqueles príncipes e reis, e as dinastias chinesas tiveram êxito por isso. E depois que esse livro veio ao conhecimento público, podem ver que temos a arte da guerra na administração, a arte da guerra na política. E aí, quando a gente conhece um pouco sobre isso e tem um pouquinho de familiaridade, não é nada diferente do que a Bíblia está escrito, só que, é claro, o fator dele é mais estratégico, mais bélico, e dá para a gente aplicar em tudo na nossa vida. Como eu disse, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida da igreja, em todas as áreas. Eu quero fazer uma citação de Sun Tzu, que ele diz assim: conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Olha que interessante. Nem um pouco diferente do que eu venho dizendo e que a Bíblia vem citando. Temos um inimigo, olha para ele, não o subestime. Conhece a si mesmo, ou seja, saiba do que você é. Deixa eu fazer aqui um adendo. O rei Davi, quando ele destrói Golias com uma funda, pega 5 pedras, como um irmãozinho lá da bolsa dizia, que Golias tinha mais 4 irmãos, possivelmente ele separou 5 para que cada pedra fosse para a cabeça de cada gigante. E ali ele, naquele ímpeto, ele luta, não com a armadura de Saul, porque a armadura de Saul ficava frouxa nele, Saul era muito grande. Ele luta e vence Golias. Mas ele luta com o quê? Com funda, com uma pedra. Mas ele vai com fé em nome do Senhor dos Exércitos e destrói aquele que queria destruir o povo de Deus. Ali foi uma maneira de se defender. Em uma outra ocasião eu explico para vocês como que é essa diferença entre o Novo e o Velho Testamento. Mas voltando, Davi, depois de ter destruído Golias, pega a espada de Golias e guarda e consagra, inclusive, a Deus. Mas olha que interessante, você não vai ver depois que Davi passa para ser um soldado, depois um capitão, depois um general, que Davi se torna exímio na arte de fundas e pedras. Você vê isso? Você não vê. Por quê? Porque ele se aperfeiçoa. Ele sabia que entre uma espada e uma pedra, é óbvio, quem ganha é a espada. O que fez ele vencer com a pedra foi Deus, ele sabia disso. Davi, na sua maneira de viver, ele falou: eu preciso melhorar, eu preciso me conhecer, eu preciso romper esse obstáculo. E com a arte de guerrear, de fazer as suas estratégias, e de usar a sua espada, e o seu escudo e o seu cavalo, ele se tornou exímio, e um general brilhante, e um soldado realmente muito brilhante. Por quê? Se conhecer. Conhecer e conhecer quem? Os seus oponentes. Notem como isso é importante. É importante a gente conhecer quem somos, aonde estamos, de que forma estamos agindo, mas conhecer também o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo. Nesse caso, aplicando para esse momento histórico que a gente está vivendo, que é o momento do Covid-19, conhecer a nossa fragilidade, saber que não somos onisciente, onipotente, onipresente. Amado irmão, você tem um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, mas eu e você não somos a 4ª pessoa da Trindade. Você é servo de Deus, é pó. E logo, logo, quando Deus disser, venha para cá, o Espírito vai voltar para Deus e a nossa carne vai voltar para a terra de onde viemos. É assim, é simples assim. Então, queridos, a gente precisa conhecer e conhecer quem? O nosso inimigo. Conheça o inimigo e conheça a si mesmo. Continuando a citação de Sun Tzu. Assim, em uma centena de batalhas, você nunca correrá perigo. Quando se desconhece o inimigo, mas se conhece a si mesmo, são iguais às suas oportunidades de ganhar ou perder. Mas
desconhecer-se a ambos, certamente se estará em perigo em todas as batalhas. Muitas vezes você não sabe quem é, viu? Mas quando nós conhecemos a nossa limitação, somos seres inteligentes para atacar, para se prevenir, para saber lutar. Então, quando eu também luto com um inimigo que eu nem sei quem ele é, inevitável, vamos dar com burros na água. É inevitável que a gente vai sucumbir. Então, esse assunto de batalha, e eu quero fazer mais uma citação para a gente concluir e orar, de Sun Tzu, para eu te dar um desejo de você ler. Leia a Bíblia, é o maior e o melhor de todos os livros, mas leia bons livros. Olha o poder da leitura, irmão. O poder da leitura. A leitura, eu gosto de traduzir da seguinte forma, que quando você lê, você está tendo uma aula com o autor. Quando eu li A Arte da Guerra pela primeira vez, eu me fascinei, porque em cada citação desse general, eu me lembrava da Bíblia. Eu falei, que coisa fantástica. A Bíblia diz isso aqui, diz aquilo outro lá, e fazia as minhas pontes. Eu amo a Bíblia, mas eu amo ler, eu amo estudar. Eu costumo dizer que eu sou um exímio aluno. Professor mediano, mas aluno, sou um exímio aluno. E o poder da leitura. A leitura é libertadora. Lembrem-se, o mito de Procrusto? Fantástico. A leitura é esclarecedora. A leitura é uma das maiores e melhores armas que temos para a vida. Pode ver? Ela é uma arma que nos faz romper obstáculos, preservar neurônios, sanidade mental, nos faz crescer em todos os sentidos. Pode ver que, recentemente, temos visto uma quantidade enorme de pessoas com problemas cognitivos. E a grande maioria dessas pessoas aqui não leem. Quem sabe assistem muito reality show, quem sabe gosta de ficar vivendo nesse nuvem, nessa vida de colorida que as mídias te apresentam. Não, vai ler, vai ler. Leia de tudo, porque você aprenderá muitas coisas. E aqui o Sun Tzu diz assim, guerra é um assunto de importância vital para o Estado. Uma questão de vida ou morte. A estada da sobrevivência ou da ruína. É obrigatório que seja completamente estudada. Trata-se de assunto sério. Há apreensão quando homens lançam-se a ela sem a devida reflexão. Quem despreza o tema evidencia uma lamentável indiferença pela conservação ou pela perda do que mais devemos prezar, que é a nossa segurança. A guerra possui 5 fatores fundamentais. O primeiro é a influência moral. O segundo, o tempo. O terceiro, o terreno. O quarto, comando. E o quinto, disciplina. Olha que fantástico. Talvez você esteja dizendo assim, tá bom, pastor Rai, você falou isso sobre uma guerra invisível? Sim. Batalha invisível? Sim. Estamos diante de tudo isso. Mas eu queria te dizer que esse momento que a gente está passando vai ser singular na nossa história. Singular para a gente discernir, se tornar um povo mais esclarecido e inteligente. Singular para a gente aprender a se adaptar em todos os momentos. Inclusive esse momento. Esse momento para mim está sendo pedagógico. Vou falar para você. Confesso que sou de uma natureza muito reservada. Me sinto um pastor, eu diria, um pastor onde tem o meu ateliê, que é essa pequena igreja, que é o meu escritório pastoral, o escritório da minha casa. Me sinto um pastor, talvez diferente, porque para mim esse momento aqui é um momento de muita exposição. Não gosto muito dessa exposição, confesso. Não me sinto muito à vontade. Mas é um momento de ensino para mim. Já sei que, como um pastor, eu diria artesanal, é assim que eu me considero. Não sou um pastor de grandes produções. Sou um pastor artesanal. Tenho o meu ateliê, a Igreja Batista Missionária.
tenho meus alunos, tenho meus amigos. Então, esse momento ele é de ensino para todos nós. Como eu disse, professor, sou pastor, sou aluno, não tenho dúvida, sou um exímio aluno e vou aprender com tudo isso. E vou aprender e vou melhorar e vou poder fazer coisas para Deus, porque afinal de contas não é o que eu quero, é o que Deus quer, não é o que você quer, é o que Deus quer. Eu sei de uma coisa, eu não tenho uma igreja, eu não tenho um seminário, não tenho alunos, membros. Eu sou um pastor que serve ao Supremo Pastor, que é Jesus. Eu só cuido daquilo que Ele me deu e quero fazer o meu melhor para Ele. E por que eu estou falando isso? Nós temos muito inimigos em comum invisíveis, alguns, quem sabe, visíveis. Nós temos a ignorância como um inimigo que a gente tem que batalhar contra ela. A gente tem a miséria, tem a pobreza o tempo todo do nosso lado. Nós temos a corrupção, temos os corruptores. Nós temos inimigos querendo anular os bons costumes, sejam eles quais forem. Temos inimigos como a indiferença, como esse materialismo fútil e tolo. Temos inimigos como os vícios. Temos um outro inimigo invisível que é uma degradação moral e ética que já se estabeleceu na nossa nação. Um inimigo que é o desrespeito. Podem ver, as pessoas não sabem debater inteligentemente sem se galfinhar. Se uma pessoa tem algo contra outra, ela se mata, ela prefere se matar do que debater ideias. Olha só, somos uma nação de 500 anos, mas somos uma nação que precisa melhorar muito. E eu creio que tudo isso que tem nos acontecido, como igreja, como povo, como nação, como povo democrático, como povo patriótico, isso tudo tem que melhorar. E eu acredito que Deus está nos permitindo viver isso para que os nossos olhos se abram, para que a gente possa construir um mundo melhor e realmente fazer o nosso melhor para a posteridade. Eu acredito que essas lições que Deus tem nos permitido passar é uma batalha invisível, mas em Deus faremos proezas. No Senhor venceremos. Eu talvez você diga assim, pastor Rai, eu não sou cristão, eu tenho a minha maneira de pensar. Tudo bem. Te convido a você entregar sua vida a Jesus. Seja uma entrega doce, não seja uma entrega por pressões. Mas eu quero te dizer, esse momento também vai te ensinar. Agostinho de Hipona disse certa ocasião que Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum sem sofrimento. Todos nós vamos sofrer, mas o sofrimento ele nos aperfeiçoa. Esse momento está sendo pedagógico para todos nós. Temos uma batalha invisível contra as trevas, contra o pecado. Temos uma batalha invisível contra a ignorância, contra tantas outras coisas. Mas Deus pode nos ajudar em cada uma, porque Ele é a luz da vida. Ele é o autor da vida. E Ele vai nos ajudar, porque uma coisa que me apaixona em Deus é essa interação dele querendo lutar conosco. Então fica aqui essa palavra ao coração dos irmãos e quero orar com você e pedir que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudar e continue a preservar daquilo que é mais importante da sua vida. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a sua vida e a sua família. Eu quero orar com você agora. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado por esse instante tão pedagógico, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão maravilhoso. E abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos para que possamos aprender tudo o que o Senhor tem para nós e realizarmos tudo o que o Senhor deseja. Obrigado, Pai, por essa igreja local que é esse ateliê que o Senhor nos deu. Que a Tua vontade se cumpra entre nós. Abençoa, Pai, cada membro dessa igreja. De uma forma especial, eu te peço por cada ancião, cada anciã, cada pessoa do grupo de risco, cada irmão que é, Senhor, da área da saúde, da segurança. Que o Teu poder e a Tua graça estejam sobre eles. Que o Senhor possa protegê-los e guardá-los. Senhor, obrigado por mais esse culto de oração. Obrigado, Senhor.
Te agradecemos pelo imenso privilégio de estarmos aqui te servindo e pela honra de poder estar passando a tua palavra aos corações dos teus servos. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa os meus amigos vizinhos, abençoa, Senhor, os meus amigos do Acess, abençoa, Senhor, os meus parentes, abençoa cada família dessa região Alto Tietê, e que o Senhor faça de nós aquilo que bem desejar. Continua a nos dirigir, nos ajudar e nos conduzir. É assim que eu te agradeço e peço a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu agradeço a sua participação e a gente vai estar entrando em contato pelas redes sociais. Como eu já disse, nós somos uma igreja que está aprendendo também com esse momento. Então, dê a sua contribuição, dê a sua ajuda. Nós estaremos passando aqui os nossos cultos, tanto pelo Face, quanto pelo YouTube, quanto por outras mídias. Estamos aprendendo, né? Eu me sinto um garoto pedindo ajuda para os nossos irmãos da área de tecnologia. Eu me sinto uma criança, mas como eu disse, sou um bom aluno, eu vou aprender. Então, fica aqui o meu abraço, meu beijo. Não posso dar um abraço nem nos irmãozinhos que vieram aqui comigo. Tem uma equipe que a gente selecionou para sempre estar aqui. Estou hoje comigo Felipe Pereira e o Rick. E assim a gente vai estar fazendo com poucos irmãos para cuidar do maior patrimônio da nossa igreja, que é a nossa vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço.